noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez com a live do Projeto Escutatória, que acontece todas as quartas, às 19 horas. Neste momento, contamos com as transmissões da TV7 e com a retransmissão da TV de Luz, a TV Secal, Portal da Luz, Rádio Fraternidade, Espiritismo Net, com a Federação Espírita Pernambucana, a Federação Espírita da Paraíba, e pela primeira vez nós estamos com a RAI TV. Sejam todos bem-vindos e agradecemos a todas a transmissora e as retransmissoras que estão aqui conosco. Eu sou Cristiane Ossu, eu sou voluntária do Projeto Escutatória e também da Federação Espírita Pernambucana. Hoje nós estamos com as convidadas aqui, né, com a presença da Conceição Moreira, que é de Ipatinga, Minas Gerais. Ela é coordenadora de lá, dessa cidade do NEP, né, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Caminho da Luz. E também nós estamos aqui com Maria do Rosário, né, a Rosário, que é também de Belo Horizonte, da Fraternidade Espírita Limpo Caridade, e também é tarefeira do SOS Preces, né? Sejam muito bem-vindas, né? Hoje nós vamos dar continuidade à série Chico Xavier, com o tema As Mães de Chico. Então, agradecemos muito a presença de cada um de vocês. Boa noite a vocês que estão dando aqui, né, no chat. Fiquem à vontade para comentar, fazerem perguntas. Cíntia Ferreira, muito obrigada, boa noite. A Vera também. Então, a Federação Espírita Pernambucana conversando com a gente. Pessoal de Vitória, de Porto Alegre, veja que bacana, não é? Então, muito bom recebê-los todos aqui nesta noite. Então, vamos, antes de iniciarmos, faremos a descrição de tela para os nossos irmãos deficientes visuais e cegos. Então, nós temos aqui 3 telas. Na tela superior esquerda, nós temos a Conceição, tá? Que é uma mulher madura, que ela está com cabelos curtos, no tom acaju. Ela tem uma blusa branca, com alguns detalhes na gola, bordados. Atrás dela tem uma parede branca, com uma tela na cor amarela, bege, com alguns girassóis pintados. A parte direita superior dessa quadrante, nós temos a Rosário. Rosário é uma mulher morena, de cabelos longos, castanhos, está com fone de ouvido preto, e atrás dela tem um armário cor de madeira. Ela está com a blusa escura. E abaixo, uma tela única, na terceira tela, estou eu, Cristiane. Eu sou uma mulher branca de cabelos claros. Eu estou com um vestido com as flores azuis e brancas, com um fundo preto, sem manga. Estou sentada em uma cadeira com o espaldar com algumas listras pretas e brancas, e atrás de mim uma parede azul com um vaso de flores e uma decoração, a parte da decoração de uma mandala. Ok? Então, vamos em frente, vamos começar a conversar, mas nós vamos, antes de iniciar a nossa conversa, fazer a nossa prece, né? Para que a gente fique mais harmonizados ainda e aproveitar melhor essa nossa conversa. Então, Rosário, você poderia, por favor? E agradeço. Claro, Cris. Boa noite a todas e a todos. Então, neste instante, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai de amor, de infinita misericórdia, a Jesus, que é nosso Mestre, nosso amigo inseparável de todas as horas, a Maria, Mãe de Jesus, e a todos os benfeitores de luz que conosco aqui se encontram neste instante. Agradecendo pela oportunidade de aprendizado, rogando a Jesus se faça presente nas palavras, nos exemplos que serão apresentados na noite de hoje, que estes exemplos, mestre amigo,
possam frutificar nos nossos corações e nas mentes e nos corações de todos aqueles que nos assistem neste instante, para que possamos colocar em prática a caridade que o Senhor tanto nos pede, para que possamos, a pouco e pouco, exemplificarmos o Evangelho de Jesus, aplicando-o na nossa vivência. Esteja conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Então, esse tema, né, as mães de Chico Xavier, nos lembra exatamente o filme, né, baseado no livro de Marcel Souto-Maior, jornalista, em que ele faz algum relato sobre uma mãe, né, que perdeu os 2 filhos. E então, esse livro levou a esse filme com esse título, que bem interessante, né, esse tema, né, em que Chico mostra, através do seu dia a dia, não é? Da sua fala, do consolo, como ele chega até essas mães, como ele acolhe até essas mães. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a visão, né, dessa mãe e da forma que Chico também trazia essas mães para que elas pudessem ter um consolo, para pudessem compreender a situação. Então, Conceição, como é que você poderia, né, trazer para a gente, né, essa questão das mães do Chico? O que a gente poderia destacar nesse momento? E lembrar Chico Xavier, falar de Chico Xavier, é uma responsabilidade muito grande, é uma satisfação muito grande, e a gente tem que ter uma gratidão enorme por esse ser que viveu aqui entre nós, e nós sabemos que tudo que cercou a vida de Chico Xavier, ela foi de ensinamento para nós, desde o seu nascimento até a sua morte, tudo que cerca Chico Xavier é um exemplo, foi um material didático que foi usado por Deus para nos guiar aqui nessa nossa vida, trazendo para nós com muita firmeza, muita realidade, os ensinamentos de Jesus, através das suas ações, das suas palavras. Então, nós vamos ver tudo que cerca ele, trazendo para nós muitos ensinamentos. E não é diferente com as mães do Chico, com as cartas que as mãezinhas recebiam pelas suas mãos, dos filhos, de parentes, mais dos filhos mesmo, mãezinhas de Chico Xavier. Então, como a Cris disse, o filme foi baseado num livro contado pelo Marcelo Souto-Maior, e que tem como uma história que não ficou anônima, porque os pais, as mãezinhas eram todas anônimas. Conta-se mais de 1000 mensagens de filhos para suas mães, trazidas ali pelo Chico Xavier em Uberaba. E uma, especificamente, ficou muito conhecida, porque tornou-se esse filme, e ela ficou, então, muito, muito conhecida pelo Brasil todo, pelo mundo, muitas pessoas assistindo, e vendo, então, principalmente nessa mensagem que a Célia Diniz recebeu, que foi a partir daí que o filme se tornou uma realidade, a partir da história da Célia. Eu não conheço a Célia, né? Já acompanho nas entrevistas, no próprio livro. A gente sabe que a Célia Diniz, hoje, ela é uma trabalhadora em Pedro Leopoldo, onde a família sempre trabalhou, pelo que ela nos conta, a família sempre foi espírita, trabalhava na Fazenda Modelo com Chico Xavier, a mãe dela fazia parte da coordenação lá da Casa Luiz Gonzaga, e a Célia, então, hoje, ela trabalha como coordenadora do Museu Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E essa história dela, isso que aconteceu com ela em 1983, que acho que muitos dos que estão nos ouvindo conhecem, nós vamos fazer assim, uma pincelada,
para que nós possamos relembrar o caso que originou o filme, que originou o livro, originou o filme. Célia Diniz, ela era mãe de 3 filhos. E até essa questão dos 3 filhos, ela fala para a gente que ficou um pouco diferente no filme, porque no filme ela ficou colocada como mãe de filho único. E, na verdade, ela não é mãe de filho único. Isso foi uma das discrepâncias do filme com a realidade. Ela é mãe de três filhos, e que uma mais tarde também veio a falecer, mas já adulta, uma outra filha dela, agora nos anos 2000, veio a falecer. Então, ela é mãe do Rangel, que é o personagem dessa história real, que aconteceu com ela em 1983. Rangel era o filho dela de 3 anos, e que em 1983, em virtude de uma queda de bicicleta, quando ele passeava com a babá, ele sofre uma queda, e dias depois de ser constatado nada grave, ele voltar, ele apareceu com um coágulo e veio a desencarnar. E então, a babá saiu com a bicicleta que não era a devida e que não estava pronta para o passeio, e aí, num acidente, bateu numa pedra, o menino caiu e bateu a cabeça. Então, isso o levou à morte, o levou ao desencarne. Então, esse acontecimento é que vai dar origem ao filme. E aí, Célia, ela fala que a intenção inicial do filme era mostrar a diferença do comportamento de uma mãe espírita e de outra mãe de outra religião, quando um acontecido dessa forma, a perda de um filho por qualquer forma. Era essa a intenção do filme, mostrar essa questão. Só que, ao longo do filme, não ficou tão claro que a mãe seria espírita, porque não ficou claro que a personagem do filme fosse espírita. E aí não deu essa conotação de que era uma mãe espírita. Mas o filme andou numa beleza muito grande. É um filme forte, né, porque nos traz choro, nos traz pensamento assim, de tristeza, de angústia, mas é um filme, acima de tudo, de superação. Não é um filme para mostrar a questão da perda. É um filme que mostra a superação das mães diante dessa dor, que é a perda de um filho. Então, todas as histórias do filme, elas são reais. Todas as histórias que apresentam lá, mínimas diante de tantas que tem, de tantas mensagens que foram recebidas ali, foram colocadas, foram demonstradas, algumas delas. Foram avaliadas mais de 1000 mensagens, os diretores do filme falam, para poder chegar em quais delas seria a razão do filme, seria demonstrado no filme. Então, com um detalhe muito, muito olhado, detalhadamente, cuidadosamente aproveitado, todos os detalhes do filme. Tudo que acontece foi pensado. E é interessante, né, Conceição, Rosário e demais internautas que estão conosco, a mensagem, né, acerca da continuidade da vida, né? Porque ele ia passar essa mensagem dos filhos, né, levava ao conforto e levava a certeza de que seus filhos não estavam mortos. Né? E nós vamos ver não só a questão da fé, e acreditar da vida após a morte, mas também, no início do filme, é interessante que quando, pelo menos o personagem, que eles estão com nomes diferentes, né, que seria um dos filhos, né, que nesse caso seria o Raul, que ele enfrenta alguns problemas, né, com droga, existe uma família adoecida, não é? Uma dificuldade de comunicação,
em que não havia um entendimento maior. E o filme também leva para as questões da dinâmica de relacionamentos, né? E que Chico também traz quando ele, no filme, ele com as pequenas frases, né? Ele leva a pessoa a refletir sobre a sua forma de viver, sobre a sua postura diante da vida, né? E assim, deixa eu só ler aqui algumas pessoas que estão colocando. Boa noite a todos, né? Nós temos a Gisela Passo Fundo, a Patrícia está com a gente também, que é lá do Cabo, a Avelina do Rio de Janeiro, de Tapecerica da Serra Leste, Fátima Lins está com a gente, Zina querida de Porto Alegre, bom te ver novamente por aqui. E então, né, Rosário, o que lhe chamou a atenção, não é? Que você poderia trazer também em relação a esse filme e principalmente a figura do Chico, que é tão bem retratada pelo ator. Sim. Cris, pegando um gancho aí no que a Conceição e no que você colocaram, né? Esse aspecto das cartas consoladoras, né? Esse momento, né? Nas cartas consoladoras especificamente, é muito importante a gente pensar por esse lado do despertamento espiritual, né? Porque nós sabemos que uma das grandes questões que nos é trazida pela doutrina espírita, né, é essa questão da imortalidade do espírito e da continuidade da vida após a morte. Então, quando essas comunicações vieram à tona, né, vieram à luz, como a Conceição já mencionou aí, mais de 1000, foram muitos os corações consolados, né? Então, o despertamento, ele acontece num momento que é um momento de extrema fragilidade, que é um momento de extrema dor, porque imaginemos, né, a situação de uma mãe, de um pai que perde, né, muitas vezes de uma forma abrupta o seu filho, um acidente, ou às vezes em idade tenra, como é o exemplo principal aí do filme. Então, quer dizer, tem que ser algo realmente que seja capaz de trazer uma motivação, né, de resgatar a fé daquela criatura de uma forma muito profunda, né? Ou seja, tem que ser algo que mexa com a interioridade, né, com aquilo que está lá no mais íntimo de cada um de nós. Então, eu acho de uma beleza muito grande esse período, esse momento dessas cartas consoladoras, pensando por essa questão desse despertamento, né? E é muito bonito a gente imaginar, porque é uma etapa, mas é uma etapa assim que um dia todos nós, enquanto humanidade, iremos atingir, né? Quando a gente pensa nas predições lá de Jesus, de que um dia nós seríamos, né, seremos um só rebanho e um só pastor, quer dizer, o entendimento, o esclarecimento, o consolo, o amparo, o acolhimento, em algum momento chegará a todos os corações, né? Então, assim, pensando nessa figura do Chico Xavier, né, e nessa ação especificamente, que foi essa ação das cartas consoladoras, me chama muita atenção por esse aspecto, né? Por esse aspecto do despertamento. A gente às vezes fala muito isso, né? Que as pessoas se aproximam da doutrina pela dor e não pelo amor, mas também é uma dor que se converte em amor. O exemplo da Célia Diniz me parece muito patente nesse sentido, né? Que é você aproveitar aquilo, se reerguer, né? Tem soerguimento moral da própria criatura, que ao mesmo tempo será um exemplo para as outras, né? Com essa questão da resiliência, etc., né? Sim, e nós vemos também no livro que discorre também acerca do próprio autor do livro da qual foi baseado o filme, não é? Que é o livro Por Trás do Véu de Ísis, né, do Marcel. O jornalista, né, ele mostra uma descrença muito grande. Né? Inclusive o pai de um dos personagens, que também busca através dele ver se isso é verdade, se não é, que começa a indagar, porque o Marcel, depois, a partir desse momento, ele se emocionou muito ao entrar em contato, né? Como mudou a vida de todos os personagens. Conceição, como é que você verifica, você que teve, assim, percebendo todas essas mães que buscavam, que recebiam esse consolo, né? Todas em sofrimento, né? Buscando acolhimento, buscando um sentido, né? Na própria filme tem uma das mães, não é? Tentou até se matar, né? Pelo menos mostrou isso, né? O que é que você
pode nos dizer acerca dessa mudança, desse ver a vida, não só após a morte, mas a própria vida de uma forma diferente? O que a gente percebe, Cris, além da questão da imortalidade, porque a imortalidade da alma, ela foi uma das maiores revelações que a humanidade teve. E quem inaugura essa área, essa nova etapa da imortalidade da alma para nós é Jesus. Depois desse conhecimento, depois que nós tomamos conhecimento que a alma é imortal, nessa vida nós somos forçados a fazer uma mudança. E uma mudança que essas cartas do Chico Xavier pedem a quase todas as mães que estão ali, que é a questão do perdão. Então, todas, né, nós vemos ou Chico solicitando a mãe, orientando a mãe perdoar, ou o espírito que desencarnou pedindo perdão para a mãe. Então, o que eu vejo, na verdade, o que força uma mudança íntima é essa introspecção que nos leva à necessidade de perdoar. Porque o perdão, ele é para nós, é uma obrigação, é uma necessidade nossa para que nós possamos alcançar uma paz interior, uma tranquilidade. Porque o perdão nos fala que o Emmanuel nos fala que ele é um antibiótico natural para todos os males da nossa vida, do nosso equilíbrio, que nós somos, quando o perdão nós fazemos, nós perdoamos alguém, o outro que cometeu o delito, ele continua no seu peso. Mas quem perdoou, ele chegou lá no remédio, ele tomou o remédio santo, que Emmanuel também fala no livro. Esqueci o nome do livro que ele fala, que ele conta isso. Então, que ele fala assim. Então, nós temos exemplos grandes no livro, muitos, se não quase todos mesmo, ele solicitando o perdão. Que as pessoas utilizem do perdão como forma de equilíbrio, como forma de melhorar. Por quê? A gente sabe que o perdão, ele tem assim, vem do latim per, além, e do donare, doar. Então, perdoar é ir além do que você pode. Isso é tolerar mais, compreender mais. E quando a gente nós começamos então a agir dessa forma, nessa vida atual nós estamos mudando. E essa forma e essas orientações trazidas pelos espíritos lá nas cartinhas provocavam na mãe essa vontade, esse ímpeto de mudar, porque elas iam elaborando esse perdão dentro de si. Porque é elaborar. É muito difícil se perdoar alguém que mata o seu filho, né, de qualquer forma, seja por acidente, seja por querer. É muito difícil. Então, esse perdão, ele começa a ser elaborado dia a dia. E por isso que nós dissemos no início que tudo que cerca Chico Xavier é uma lição para todos. Por isso chegou no momento em que o Marcelo Soutomaior, inspirado, conduzido por uma espiritualidade maior, trouxe ao coração de todos, ao conhecimento de todos, essas testemunhas oculares da vida após a morte e também essa necessidade de empreender em nós essas virtudes para que possamos melhorar. E a gente tem até um outro caso, vamos deixar para depois, você quer falar mais alguma coisa? Um outro caso que eu acho interessante, sabe? São muitos casos. Então, são muitos. Então, são dois que a gente acha. Esse da Célia com o Rangel, que saiu do anonimato totalmente, né? E de uma mãezinha que vem do Ceará procurar Chico Xavier, e ela chega à noite no Chico e passa a madrugada toda na fila para poder alcançar uma ficha. E Chico só atendia à noite. As pessoas ficavam na madrugada, a fila toda, e como ela passou a madrugada, ela foi a primeira contemplada com a fichinha. Ela foi a primeira contemplada com a ficha. E passou-se o dia, daí a pouco chega uma mãe com 2 filhos assassinados. 2 filhos, ela
num desespero, num chorando muito. E aquela mãe que ficou a madrugada inteira pensou com ela: poxa vida, eu perdi um filho, ela perdeu 2. Então ela deu a ficha para que essa mãe fosse atendida e voltou para o hotel. Ela voltou para o hotel. À noite, no atendimento, bem tarde, o Chico chama um companheiro lá da reunião e pede que vá ao endereço tal, deu o nome da mãe tal, e chama ela lá, que ela fosse lá. E ao chegar no hotel, ela não acreditou. Mas eu não tenho ficha, mas eu vou chamar. Então ela foi e o Chico continuou o seu trabalho. Pelas 2 horas da manhã, o filho dela vem e deu uma mensagem e é entregue para ela, o filho diz a ela naquele momento que o amor dela, por amor dela, naquele momento, Emmanuel tinha ido lá nas trevas resgatá-la. Por amor a ela, por ela ter tido aquele ato tão generoso, tão indulgente para com a outra mãe. Então ele pede perdão a ela pelo ato que ele tinha feito, que foi suicídio. E a gente vê como que o perdão está presente em todas as mensagens. Célia também, quando chega lá, 4 meses depois, 3 meses depois, que ela vai lá ao Chico Xavier, e ele diz para ela prontamente: você perdoou a babá, né, minha filha? Você acha que fez muito? Você não fez muito, não, porque o seu filho, ele nasceu com um coágulo, esse coágulo iria romper, e poderia romper nos seus braços, e você não aguentaria a dor de ver o seu filho morrer nos seus braços. Então, você tem, além de perdoá-la, você tem que respeitá-la e compreendê-la muito. Então, você vê o perdão sempre em evidência nessas mensagens. É uma lição que eu tiro assim, muito, porque é muito difícil você elaborar esse perdão no dia a dia. Caminhar, né, a mais com aquele que te ofendeu, dar a capa além da túnica com aquele que te magoou. E aí nós vamos vendo essa lição bonita que nos traz as mensagens. Verdade, não é? E nós temos alguns internautas colocando aqui, nós temos um companheiro, né, em espanhol aqui, em que ele diz que Chico Xavier nos deixou um exemplo de amar ao próximo como a ti mesmo, que é o fundamento do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Não é? Ou seja, é o fundamento em que Jesus nos orienta. E é interessante também que quando se fala de culpa, né, em relação a essa mãe que ia cometendo também o ato da mesma forma que o filho dela cometeu, né, ela pedia antes, né, me perdoe, meu filho, né? Ou seja, ela estava com um sentimento de culpa muito grande. Ela não se perdoava. Né? Para a gente perdoar o outro, tem também que olhar para si e pedir perdão, né? Vamos dizer assim, auto-perdão. Se desculpar também, nesse sentido, né? Tirar a culpa. É realmente se perdoar no sentido de se ver como uma pessoa que pode se equivocar. Né? Dessa forma, compreenderá também os equívocos do outro. Então, Rosário, como é que você, além dessa questão da crença, né, de que muitos ali que não acreditavam e passaram a acreditar, a ter sua fé renovada, tantos outros assuntos, além da culpa, do perdão, da fé, da dor que muitos traziam ali, diversas situações, mas de sofrimento e de dor, mais algumas, se pode aprender mais algumas mensagens que são trazidas no filme que Chico oferta, né? Ela fala sobre esclarecimento, sobre acolhimento, sobre consolo, sobre esperança, né? O que diante daqueles casos, que foram 3 casos, não é isso? São 3 casos com com Raul, né, que era um personagem, com o Theo, que era pequenininho, não é? E também tinha aquela professora, né? Como é que você poderia também, Rosário, de um desses casos, o que lhe chamou a atenção também?
Ô, Cris, me chamou a atenção em relação ao... inclusive, o filme começa mostrando essa situação, que é a do Raul, né? Acho que foi, não sei se foi você, Conceição, que já comentaram assim bem rapidamente, eu estava até aqui refletindo sobre isso, a questão de como que a situação daquele núcleo familiar ali também traz uma série de questões para que a gente possa refletir em torno delas, né? A gente sabe que a família, como nos diz Emmanuel, é o nosso cadinho reparador, né? É exatamente a instância primeira de trabalho para a qual nós somos chamados, para trabalharmos efetivamente as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, como você bem colocou aí, a questão do perdão, né? Porque em família também a gente tem que exercitar o tempo todo o perdão e o auto-perdão. E me parece que aquele exemplo ali, ele mostra bem, né? Assim, assim, na forma como foi retratada no filme, isso aparece também no outro exemplo, né? Que é o exemplo do Theo, porque tem a cena lá no filme, né? A gente sabe que é uma adaptação, mas é também um exemplo, serve também de exemplo para a gente, né? Assim, uma mãe extremamente dedicada ao filho e um pai ausente, né? Que se preocupava muito mais com as questões relativas ao trabalho do que com aquele núcleo familiar, até que acontece essa morte prematura do filho. Então, nas duas situações, a gente vê, né, tal como elas foram retratadas no filme, essa questão da família, né? E como que muitas vezes, quando um integrante ele está doente na família, é um sintoma para que toda a família seja trabalhada. Né? E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nos dias de hoje, nós falamos muito, por exemplo, que a sociedade está doente, né? Que as pessoas se encontram doentes, mas a gente, ao avaliar esse macrocosmo, muitas vezes a gente se esquece de avaliar o microcosmo, né? Ou seja, a célula máter, que é realmente essa questão da família. Então, me parece que esse é um outro aspecto extremamente importante, né? Que para além dessa questão do acolhimento que já foi colocada, desse consolo, há indiretamente também, e acho que em alguns casos mais diretamente, um convite para que essas famílias se reorganizem, né? Assim, se reharmonizem e construam realmente uma nova trajetória em pilares que sejam pilares mais sólidos, né? A saber, os pilares da tolerância, da compreensão, da paciência, né? Da busca do entendimento de um em relação ao outro, né? Que a gente sabe que isso é fundamental ali como suporte e apoio para aqueles integrantes que, como todos nós, trazem as suas mazelas psíquicas, emocionais, né? Porque não é só o outro. Todos nós temos essas questões a serem trabalhadas, né? Verdade, Rosário. A Zina está dizendo aí, né, que é bendito o efeito multiplicador da divulgação das experiências vividas pelas mães atendidas pelo Chico, né, que psicografou esperanças. Realmente, que belo. E diz aí que conheceu mães que após o filme se voltaram para a vida, se dedicando a outras crianças e buscaram o estudo do Espiritismo, ou seja, não tinham mais os filhos, não tinham os filhos, mas há outras crianças que poderiam se ter, mesmo tendo as suas, buscassem outras crianças para serem, que não tinham a mãe, né, a maternagem necessária para levar afetividade e cuidado, né? E Conceição, o que é que você poderia me dizer acerca dessas outras também experiências? Pelo menos o livro, eu estou me baseando no livro, né? Mas você pode trazer outras tantas experiências que você conhece, né? Por exemplo, essa da professora, de outras nuances em relação a outras mensagens de reflexão que poderíamos ter. Uma outra coisa, Cris, que fica muito evidente e que muitas vezes as pessoas, mãezinhas, familiares, iam buscar a mensagem com a intenção de que a mensagem fosse uma prova para se fazer a justiça. Então, nas mensagens, era solicitado aos pais, às mães, que não guardasse o lixo na mágoa, na alma, mas que perdoassem. Então, muitas vezes, diante desses delitos que aconteciam com os filhos, eles iam atrás de justiça, mas quando, na verdade, essa justiça era uma vingança. Né? Na verdade, eles estavam atrás de uma vingança e não o desejo de fazer justiça verdadeiramente. Porque a justiça, a gente sabe de onde que vem a certa, a correta. E com isso, alguns
podiam chegar até as vias de fato de cometer a justiça com a própria mão. Outra questão da carta, outro ensinamento muito grande é esse. Justiça não é igual a vingança. Então, nós temos que pensar, quando se fala com a mãe, quando vem o filho, dizer à mãe como que foi o acidente, como que foi o tiro que recebeu, né, o acidente de carro que aconteceu, ele vem trabalhar essa questão de não vingança, não fazer essa vingança, essa justiça com as próprias mãos, mas sim procurar o perdão. E que é o perdão não significa que se vai concordar. Não significa que você vai concordar a partir dali que o outro fez, mas vai partir da perspectiva do outro. Ele vai avaliar o que muitas mensagens pediam, que as mães avaliassem o acontecido a partir da perspectiva do outro. Assim como Jesus usava os pronomes vosso, meu e nosso Pai, que ele estava, então, diante da perspectiva de quem ouvia, né, de quem ouvia, ele usava um pronome diferenciado, ali também. Então, ele conclamava, as mensagens conclamavam às mães uma indulgência, de pensar no outro que cometeu aquilo, tá? Como é que ele estava, a situação que estava, o que o levou a fazer aquilo, o que não significa concordar, né? Não significa concordar, mas ver através dessa perspectiva. E aí que se vê, então, que o perdão, como Emmanuel fala, é profilático. É profilático. Então, nós não conseguimos trabalhar, ter aquele equilíbrio diante de um ato desse, se nós não conseguimos perdoar. E o perdão, ele vai lá na família agora. Ele é profilático para qualquer convivência, porque ele nos faz tolerar, ele nos faz compreender, ele nos faz aceitar sem concordar o outro, não o delito, mas o outro. E por isso que se vai elaborando aos pouquinhos o perdão no nosso dia a dia. E o que essa mensagem deixa? O que as mensagens deixam? Exatamente isso. Que nós vamos, a cada atitude nossa, de compreender, de exercer a empatia com aquele que erra perto de nós, com aquele que nos ofende, que nos magoa, ele nos oferece o remédio santo. Ele é o remédio santo, que vai curar as nossas dores. São mensagens extremamente didáticas para todos nós, essa mensagem que veio. Então, a beneficência não é para quem é perdoado, que sai ganhando com isso. É para quem oferece o perdão. O que é perdoado, ele continua com o seu peso do erro. Ele continua. E se nós formos medir força em relação a isso, de sofrimento, e nós continuarmos mantendo a nossa mágoa, o nosso rancor, a nossa revolta, nós vamos estar doentes tanto quanto. É fácil? Não é fácil. Por isso que falar sobre perdão é muito difícil. É muito difícil a gente esboçar uma fala, uma palavra sobre isso, porque quando nós somos atingidos, né, de alguma forma, é uma coisa bem, bem difícil mesmo a gente trabalhando, porque tem que ser uma coisa elaborada ao longo da vida. É de pouco a pouco que nós vamos conseguir liberar esse perdão. Aquele que é perdoado, ele está lá, ele continua com a sua própria culpa, né? Eles estão lá com seus erros. Então, a ideia, o perdão, ele é uma necessidade para nós. Ele não é nenhuma obrigação, como nós falamos, nós somos obrigados a perdoar, mas ele é uma necessidade. E perdoar não significa esquecer, não. Não significa esquecer o erro, não significa não sentir dor, né? Esquecer, porque conhecimento não anula sentimento. Não significa, mas significa não manter a revolta, não querer retribuir, não querer agir com as próprias mãos, não querer exercer uma vingança em nome da justiça. Né? Verdade. E essa questão do perdão, como você disse, é bem mais profunda e ampla do que a gente imagina, não é? Não só com repercussões
a nível relacional, de si para consigo mesmo, mas também em relação aos outros, e também quando a gente amplia o olhar para o mundo espiritual, né? Também dessa forma, e essas repercussões, como você já disse, Conceição, ela vai também reverberar, né, a nível orgânico, a nossa saúde de forma integral. E a gente verifica que essas três mães, entre outras tantas, mil cartas, né, você pode-se dizer, que é movido muitas vezes pela raiva, pela sede de vingança, num desespero, num sofrimento atroz, buscando um sentido para continuar indo em frente, a certeza desse mundo espiritual. Então, esse consolo que ela buscava com esclarecimento, e esse acolhimento. Então, nós vamos ver também no filme, por exemplo, ele traz um amparo espiritual, o suporte espiritual, a intuição, ou seja, assim, vai lá, se permite, mesmo duvidando de ouvir, né? Abre-se, né? Vamos se abrir para poder deixar, né, que haja essa abertura para que a gente possa ser tocado por que há de maior em nós. Então, essas experiências, então, nesse caso, a gente vai ver o suicídio, né, que foi trazido, a culpa, o perdão, a questão de se render aos desígnios divinos, também a questão da gravidez não planejada, não é? Então, o que foi trazendo para cada um de nós, espectadores, né, e todas as mensagens que, além de consolo e esclarecimento, despertou para uma vida melhor, para uma vida mais saudável sob todos os pontos de vista, né? O que é que você acha, Rosário? Eu acho que é por aí mesmo, Cris. A palavra que me vem à mente quando você faz essas colocações aí é a palavra ressignificação. Então, nesse terceiro exemplo que é narrado lá no filme, né, que é o da professora Lara, se não me engano, a personagem, né? Que essa questão dessa gravidez não planejada, quantas vezes na vida da gente nós também não somos acometidos com mudanças ou alterações, né? E o nosso sentimento primeiro em relação a essas mudanças, né? Esses acontecimentos, esses eventos da nossa vida, esse sentimento primeiro é o sentimento da revolta, né, da indignação, da não aceitação, e o quanto nós devemos trabalhar isso também na nossa própria intimidade, né, compreendendo que não existe aleatoriedade na ordem da vida, mas existe uma programação que preside a tudo, a todos os fenômenos existentes no universo, né, e no caso do filme especificamente, né, ao trabalhar aí com essa temática, vamos dizer assim, delicada, né, que é essa questão da aceitação ou não aceitação da gravidez, isso é colocado de uma forma muito bonita também, né, como que a própria criatura vai ressignificando os seus valores, né, como você falou, ali a questão da presença da espiritualidade contribuindo para isso, né, e ao mesmo tempo a própria vida vai dando os indicativos, né, o que muitos chamam aí de sinais de Deus, né, então pessoas que aparecem na nossa caminhada, momentos, né, muitas vezes de diálogo fraterno, o conhecimento de experiências que são diferentes, de experiências diversas, que muitas vezes também nos trazem esse despertamento. Então, eu acho que esse é um aspecto muito bonito também, né, que é provocado aí a partir desses relatos, que é nós ressignificarmos, né, quer dizer, a vida nem sempre corre dentro das nossas expectativas, né? Nenhuma mãe espera que o seu filho vá desencarnar antes dela, por exemplo, né? Uma pessoa que é extremamente jovem, às vezes está começando uma carreira profissional, por exemplo, não espera que essa vida útil, muito entre aspas, aí, essa carreira profissional, por exemplo, seja interrompida ou, entre aspas, atrapalhada pela chegada de um filho, por exemplo, mas todas essas possibilidades são instrumentos amorosos que o Pai nos concede para o nosso próprio crescimento, né? Então, o que a gente tem que fazer é ampliar, muitas vezes, a nossa visão sobre esses aspectos, né? O que não é fácil, como você bem colocou, mas é um trabalho. É um processo, né? Nós estamos aqui e por isso nós temos várias experiências reencarnatórias para poder ir vendo o que é possível nesse, né, buscar largar, né, os horizontes. Patrícia está dizendo aqui para a gente, Patrícia Freitas, a partir do perdão,
Começando pelo auto-perdão, iniciamos uma nova trajetória e conseguimos enxergar a vida por um novo olhar, carregados de empatia, indulgência e tolerância. O Espiritismo nos abre uma compreensão a respeito da morte, principalmente da morte dos mais jovens, de um filho que nos dá resignação e compreensão da misericórdia e do amor de Deus. Rosane diz, perdão é difícil, mas é libertador. É isso mesmo, Rosane. Então, veja assim, vamos, né? O que é que nós optamos? Quais escolhas que nós temos? O que é que você acha, Conceição? É o seguinte, como eu vejo o perdão como o núcleo dos ensinamentos da maior número de cartas, né, de mensagens, eu vejo lá em Jesus, quando ele fala oferecer a face direita, se alguém bate, oferecer a outra face, entendendo que essa face que ele diz que nós temos que oferecer é uma face interior. Não é a nossa face, o outro lado do rosto, é a face interior, é aquilo que nós trazemos dentro de nós, que nós, quando vem aquela agressão de fora para dentro, que nós possamos oferecer o que tem dentro de nós, a capacidade de perdoar, a capacidade de compreender naquele momento. E para isso, nós temos que construir essa face bonita dentro de nós. Nós temos que começar a construir isso dentro de nós para quando, quase que com certeza, vai chegar um momento de que nós seremos magoados, de que nós seremos atingidos de fora para dentro, nós possamos mostrar essa face que nós criamos, que nós elaboramos dentro de nós. A face do amor ao próximo, da compreensão. E esse exemplo foi o que Pedro deu. Porque nós pensamos assim, Cris, que você tocou num ponto muito sério aí, que é o auto-perdão. Quem não perdoa o outro, não se perdoa. E nós não acertamos sempre na vida. Vai ter aqueles momentos que nós vamos errar feio e que nós vamos nos sentir culpados e não vamos ser capazes de nos perdoar. Porque somos muito rígidos, normalmente, com os outros, seremos conosco também. E isso nós precisamos ir trabalhando para que essa culpa que a gente traga e nós não nos perdoemos não se torne um remorso, que vai gerar uma série, como fala o livro Céu e Inferno, uma série de complicações físicas, né, patológicas, assim como também as obsessões, as aproximações espirituais. Perdoar é profilático, nós temos que pensar sempre nisso. É uma forma de evitarmos doenças maiores para o corpo e para a alma. Uhum. Exatamente. Que quando a gente sentir, né, na realidade, um incômodo, que a gente comece a se olhar, a se perceber. A Sandra Regina está dizendo aqui, né, perdoa. Quando eu permito que o mal se exteriorize na forma de agressão, que eu saiba mais falar do que saiba mais que falar, que saiba ouvir. E que eu busque acolher o que eu não cultivando a violência e que eu semeie a paz. Ou seja, buscar rever alguns posicionamentos, né? A postura que a gente está tendo de resolução de problemas perante a vida. Aí ela diz aqui, Laudiane Sartori, me permita um comentário. A Conceição é muito parecida fisicamente com a minha mãe, que desencarnou há 7 anos. Quanta saudade! Gratidão por esses ensinamentos. E que a gente também, como filhos, né? Eu também não tenho a minha mãe, que a gente também possa fortalecer essa certeza em nós que nossas mães continuam, né? Que nossas mães estão conosco, né? Com seu carinho, ela está em nós pela lembrança da afetividade, dos ensinamentos, né? Não só a aparência, mas todo aquele cabedal, né? de orientações, de consolo. Então, em relação a essas questões de perdão, em que a gente começa a partir de si mesma, aprender-se a perdoar-se, né? Aprender a perdoar-se, para daí poder, de forma mais
compreensiva, compassiva com o outro, poder entender também as dificuldades do outro, né? E dessa forma, quando a gente olhando para si mesmo, se conhece mais, se entende mais e busca na relação com o outro também, todos esses ensinos que Chico, né, através das mensagens, traz à tona, que a doutrina espírita altamente consoladora e esclarecedora, ele mostra cada personagem ali, não sei se vocês possam discorrer, cada personagem ali. Nós temos o pai e a mãe do Raul, nós temos a professora, que sempre eles fazem uma ligação, né? A professora também do Theo, que era da criança que com a queda veio a desencarnar, e que ela fica grávida e faz toda aquela reflexão. Cada personagem, com a sua peculiaridade, de certa forma, estavam entrelaçados, vamos dizer assim, estavam ligados, ou seja, estavam numa situação de dor e buscavam acolhimento e consolo, não é verdade? E aí, Chico, com a sua amorosidade, com o seu sacrifício, né, até pela saúde dele também, ele demonstrava com aquele gesto também a necessidade de doação, não é? E que a vida se renova. Há momentos no final do filme que era sobre a sombra do abacateiro. O que a gente poderia trazer ali, que o Chico passava também sobre a sombra do abacateiro? O que você vê, Rosário, também? Depois eu gostaria de ouvir Conceição. Cris, essa famosa sombra do abacateiro, né, como você colocou aí, eu acho que é uma grande metáfora, né, que nos faz refletir, né, quer dizer, assim, é uma coisa que, né, era um objeto físico, obviamente, mas, assim, a gente pode construir uma metáfora a partir daquilo, né, que é uma metáfora que reflete sobre o nosso lugar no mundo e, ao mesmo tempo, a necessidade da simplicidade, né? Você falou aí sobre essa questão da doação e, muitas vezes, nós temos uma compreensão muito equivocada acerca do que vem a ser fazer o bem ao próximo, realizarmos um gesto ou um ato de caridade, né? E muitas vezes é nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos momentos em que nós conseguimos serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, entrando em sintonia com a natureza, né, com todas as criaturas que estão ao nosso redor, nós já conseguimos realizar uma grande caridade, que é, por exemplo, a caridade da escuta, né, da escuta empática, né, de nós tentarmos compreender o posicionamento do outro, o lado do outro, né, como a gente viu aí, o filme ele mostra isso muito bem, né, sobre as diferentes perspectivas, e a gente não tem essa visão muitas vezes, né, assim, de que se nós temos também diversas questões a serem trabalhadas na nossa intimidade, o outro igualmente as tem. E quantas vezes a gente só não necessita só de um momento assim de tranquilidade, de reflexão, de alguém para nos ouvir, né? Ou às vezes até para contar uma história singela, mas que faça algum sentido para as nossas vivências, para os nossos corações. Então, para mim, né, isso fica como uma metáfora, que é essa metáfora realmente de a gente dar uma pausa, né, nessa vida tão corrida, tantas vezes tão atribulada, e escutarmos um pouco também, não só o outro, mas também a nossa própria essência, né? Assim, buscarmos, né, nos reconectar com o Criador, com o mais alto, porque é isso que é o fundamental para a nossa existência, né? Isso mesmo. E aí, Conceição, como é que você vê essa sombra do abacateiro, né? Que ele fala quando o jornalista, né? Eu quero uma entrevista com você, Chico. E ele olha assim e faz, não, né? Converse primeiro com as mães. E ele fica encafifado, né? Fica assim, e daqui a pouco, no final, mais adiante, ele, de novo, eu quero uma entrevista com você. Ele faz, vá na sombra do abacateiro, né? O que você poderia nos trazer, Conceição? Ô, Cris, eu pensei tanto nisso a semana passada, e a gente não conversou que ia tocar nesse assunto, né? Aliás, nós não fizemos nada foi prévio, né? Foi uma conversa bem espontânea aqui hoje, e eu pensei muito nisso em relação à pandemia.
em relação ao que virou as nossas casas na pandemia, como nós trouxemos para a nossa casa, como nós fizemos da nossa casa, do nosso lar, um abacateiro que trouxe para dentro da nossa casa as lives, as palestras, os estudos, trazendo para nós. E eu fiquei pensando, comentei até com uma amiga, como que nós não precisamos muito das paredes, como que nós podemos, em qualquer lugar, trabalhar o Evangelho do Cristo, desde que ali nós tenhamos o contato com a natureza do amor, a natureza da empatia, a natureza do fruto que nasce. Como que nós não paramos? As casas espíritas foram para dentro dos lares. E eu comentava isso com uma amiga nossa que nem é espírita. Eu falava com ela, olha bem, o Chico levava para debaixo do abacateiro o Evangelho na simplicidade das coisas, na simplicidade do local, na simplicidade das pessoas, sem nenhuma outra intenção, sem nenhuma, nada piramidal, né? Aquela pirâmide que tinha ali de coordenadores, de tudo, mas era uma coisa bem na linha horizontal, onde todos falavam, todos participavam, todos expunham as suas dores, os seus anseios. E a sombra do abacateiro é isso. É a sombra que refrigera a alma, que traz para nós os conhecimentos aliados aos sentimentos de luz, de vontade de dar a mão, de oferecer o ouvido, como a Rosário falou. Então, a sombra do abacateiro, para mim, é isso aí. É a metáfora, como a Rosário colocou também, e que eu trouxe para hoje, para o momento nosso. Nós temos muitos abacateiros hoje no mundo, aqui no Brasil, que foram se crescendo, foram florindo, foram frutificando, e aí levando o alimento a tantos corações que tiveram oportunidade diante desse momento que nós estamos vivenciando, que trouxe para nós essa possibilidade linda de estarmos juntos através de uma tela, né? E nós falamos assim, às vezes alguns companheiros falam assim, mas nós temos que tomar passe pela natureza, se tem uma árvore perto de você, tem uma grama, a espiritualidade está aproveitando aquela energia para te fazer o passe, para te recompor as forças. Então a gente pensa, eu penso assim. Verdade. A gente está finalizando, antes da gente entrar nas considerações, a Laudiane está dizendo, concordo com a Rosário, acredito que seja, sim, uma metáfora em relação ao momento de meditação e reflexão das nossas vidas e o que vivemos. Aí, Leonir, a Patrícia agradece pelo esclarecimento, tanto esclarecimento e fortalecimento, diz que amou, né, esse momento. E Leonir diz, a sombra do abacateiro está para o Monte das Oliveiras, assim como este com aquele. E diz ele que acredita nisso, né? É um momento que a gente dá de integração com a natureza, integração divina, integração consigo mesmo. Então, agora nós temos, assim, um minutinho para a gente finalizar, e eu gostaria só que as suas considerações finais, Rosário, e depois a Conceição. Agradeço também, Zínia, gratidão a você por estar aqui conosco, e vamos em frente. Muito obrigada também, Ellen. Muito obrigada, Ellen, pelo momento que você disse que recebeu de aprendizado aí das nossas convidadas. Então, vamos aos finalmente, como a gente diz aqui em Pernambuco. Rosário, faça suas considerações finais, alguns segundinhos que ainda restam. Ok, Cris. Eu queria só agradecer a você, a Conceição, né, e a todos os amigos espirituais que certamente estão aqui conosco na noite de hoje, né, e convidar realmente a todos para que assistam o filme, para que conheçam mais a biografia, né, do Chico Xavier, no sentido de que os exemplos dele possam trazer frutos cada dia mais para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada espiritual, né? Porque o bonito de nós conhecermos a trajetória dele é esse, né? Assim, é que a gente possa, a partir disso, também
construirmos de nossa parte uma trajetória mais sólida, né? E que Jesus nos fortaleça nessa construção. Certo. À vontade, Conceição. A gente tem que endossar aí tudo que a Rosário falou, lembrando que vamos conhecer as obras de Chico Xavier, que reforça Allan Kardec, que reforça o Jesus, e que é esse trabalho todo que ele teve com essas obras imensas que ele nos traz, de tantos conhecimentos, de tantas orientações, que nós possamos, então, conhecer, assistir o filme. É um filme muito bonito, pesado, como nós dissemos, mas de muita mensagem importante. E lembrando para nós, Emmanuel, que fala que o perdão é o único antibiótico mental capaz de curar os ressentimentos, as infecções do ressentimento no organismo do homem. Emmanuel fecha assim, né, essa questão do perdão, e como eu vejo, é a mensagem central que eu vejo nas mensagens das mãezinhas, é isso que eu fecho. Então, pedindo força ao Deus, pedindo força aos espíritos amigos, que nos faça ter no nosso coração, na nossa mente, essa força de perdoar, de esquecer, né? Não esquecer, mas perdoar e não alimentar a revolta, o ódio, vindo de fora para dentro, o ataque que temos sofrido em qualquer matiz. Verdade. Então, vamos para agora, para encerrando, né? Seria bom que a gente pudesse conversar mais, mas nós temos, né, que seguir o tempo. E eu quero, antes de finalizar, convidar a todos para a próxima live, que é quarta-feira, dia 18. Olha aí, tá aí o cartaz, Testemunhos de Chico Xavier, com Geraldo Campetti, da FEB, Marilene Marcelino, do SOS Preces, ok? Então, agendem aí, e nós queremos agradecer aos internautas a participação, agradecer muito a Conceição e Rosário, e também a todas, não só a transmissora, que transmite, que é a TV7, mas também as outras retransmissoras, certo? Então, queremos agradecer e que possamos, né, ter uma noite de descanso reparador, e nossa gratidão também aos amigos espirituais que estão conosco nesse trabalho e nos envolvendo com muito amor. Então, até a próxima quarta e obrigada a todos.